Irmãos, nós temos falado e vamos falar um pouco mais a respeito do favor de Deus. Diga, favor de Deus. Uma outra palavra para favor qual que é? Diga, graça. Graça. Quando você ouvir nós falamos aqui a respeito de graça, nós estamos falando a respeito do favor. Amém? Graça é o favor. Então você imagina o seguinte, né? Que a minha chave cai no chão e eu peço um favor. Ô Léo, por favor, você pode pegar a chave para mim? Pode pegar? Muito obrigado, viu? Em nome de Jesus. Veja bem, foi difícil para ele fazer esse favor para mim? E eu então fui beneficiado por um favor que ele pôde fazer que não foi difícil para ele fazer. Eu não tive que ir até lá, eu não tive que me abaixar, mas ele foi, ele se abaixou, ele andou, ele fez um favor. Agora eu falo assim para ele: ô Léo, arruma 50 mil. Você faz esse favor para mim? Ô Dilson, só se ele meter o faco. ainda bem que é um faco, né, Fabiano? Ô Adilson, me arruma 100 mil? Hã? Você vai vender quem? Ah, é, do seu lado, você vai ver. Ó, amados, 50 mil pro Léo me fazer o favor de me dar. É difícil? É fácil? Vocês estão com fé, hein? Eu acho que é difícil, Léo, mais 50 mil para me dar, nem para me emprestar, mas para me dar. Mas para ele pegar a chave é fácil, sim ou não? As duas coisas são favor, porém as duas coisas teve um custo, o quê? Diferente. Então suponhamos que a minha coluna fosse travada e eu não conseguisse pegar a chave. Seria muito importante esse favor dele para mim, sim ou não? Sim. Agora, se nós transportarmos isso para Deus, Deus também nos fez um favor. Qual foi o favor? Entregar Jesus por nossas vidas. É de graça para nós, mas foi de graça? Não. Custou o quê? Custou sangue. Esse favor ele fez de uma vez só e vale para sempre, sim ou não? Vale para sempre. Agora, nós precisamos entender que estamos debaixo desse favor e que precisamos viver debaixo desse favor. Quem está me entendendo? Porque tem pessoas que não gostam de receber favor, tem pessoas que não aceitam receber favor. Agora, nós sabemos que Deus nos fez não apenas um favor, mas o favor. Só que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos como viver debaixo desse favor e sofremos. No texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que já está ali, o apóstolo Paulo disse assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para me desviasse de mim. Quer dizer, o apóstolo Paulo, por fato de ele ter uma vida com Deus, ele via coisas que as outras pessoas não viam. Ele via o céu, ele viu o que tinha no céu. Só que Deus sabia que ele iria se corromper, porque talvez o que ele estava vivendo, a experiência que ele estava vivendo,
iria, em vez de trazê-lo para perto de Deus, afastá-lo. Deus sabia disso, porque era demais. Então ele falava assim, para que eu não me exaltasse, ou seja, para que ele não se achasse o bom. Então Deus permitiu que ele passasse uma luta, e essa luta iria fazer com que ele permanecesse debaixo do favor de Deus. Ele então iria entender assim: apesar de eu ter visto as coisas que tem no céu e que ninguém viu, e saber de coisas que eu não posso escrever, que Deus não me permitiu, mesmo assim eu sou falho, sou pecador como todas as pessoas e preciso de Deus. E aí ele teve uma resposta de Jesus, e a resposta vem no versículo 9, que diz assim: mas ele me disse, quer dizer, ele pediu para que Jesus tirasse isso dele, e Jesus disse para ele: minha graça é o suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja bem, nós achamos que viver o favor de Deus muitas vezes significa ter uma vida ausente de lutas, de problemas, e não é isso. Aqui Jesus disse para ele o seguinte: você está passando por essa situação, por dificuldades, mas eu estou com você. O meu favor basta para você. Pelo fato de eu estar com você é o suficiente. Mas e essa luta que eu estou passando? É importante que não você vencer a luta. Ele não tinha que vencer a luta, ele tinha que vencer o coração dele, que era tentado a se achar melhor do que as outras pessoas. Então não era o diabo que ele tinha que vencer, mas era o coração dele que ele se achava melhor. Agora, nessa situação, o que Jesus falou para ele? Não se preocupe com o que você está vivendo. O meu favor na sua vida é que te sustenta. Agora, trazendo para nós, é o que nós também fazemos muitas vezes. Existem situações na nossa vida que nós queremos que elas mudem imediatamente, da noite para o dia, e nós lutamos contra essas situações, e muitas vezes nos amarguramos contra Deus, nos entristecemos e achamos que Deus não quer nos dar, não quer nos abençoar. Mas na verdade, o que Deus quer que nós estejamos entendendo com o que nós estamos vivendo é o que? É que o favor dele sobre nós é o suficiente. Então vou te dar um exemplo. As pessoas não me respeitam, mas o respeito de Deus na sua vida é o suficiente. Pastor, as pessoas não me amam, não querem me ver perto delas, não me chamam para sair, não gostam da minha de compartilhar a vida delas comigo, mas o Senhor compartilha o Espírito Santo com você. Esse é o favor de Deus. Pastor, ninguém me reconhece, eu não tenho uma posição, mas você tem uma posição em Cristo, você tem um reconhecimento em Cristo. E quando não há amargura no seu coração, então esse favor de Deus, ele transborda na sua vida. Quem está comigo? Amém? O que nós somos tentados é agir com a nossa própria força. Então, por exemplo, quando eu não reconheço o favor de Deus sobre a minha vida, eu tento fazer tudo pela minha própria capacidade. E quando eu tento fazer tudo pela minha própria capacidade, eu esqueço que existe um Deus que quer fazer por mim, que quer fazer para mim. Onde está esse barulho? Pede para falar baixo, por favor. Então, eu entendo, e nós temos que entender o que, amados? Que Deus quer nos dar um favor.
Ele quer que nós vivemos debaixo do favor. E qual é esse favor de Deus para a nossa vida? Qual é esse favor de Deus? É a fé que nós temos em saber que Ele está conosco. Mesmo em tudo que nós estamos vivendo, nós sabemos que Ele quer nos abençoar e quer dar aquilo que nós estamos pedindo, estamos necessitando. Amém? No livro de João, capítulo 2, fala da história de quando Jesus transformou a água em vinho. Então Jesus estava numa festa em Caná da Galileia, e aquela cidade era uma cidade naquela época que vivia apenas da fabricação do vinho e de algumas outras de alguns outros hortifrutis. Faltar vinho numa cidade que produz vinho é uma grande vergonha. Então, faltar vinho numa festa de casamento, numa cidade que produz vinho, significa uma grande vergonha. E naquela época, como hoje, vocês sabem que as festas de casamento lá duravam 7 dias. Vocês sabiam? Não era só 7 dias, então é caro o negócio. Imagina acabar o vinho no segundo dia, no terceiro dia. Significa que iria acabar com a festa. E a Bíblia diz então que Maria chegou para Jesus e pediu para ele resolver um problema, e ele pediu para o pessoal que estava trabalhando lá trazer 6 talhas grandes de água, e tinham mais de 100 litros, então devia ter muita gente, né? Cada uma tinha mais ou menos uns 600 litros de água, talhas grandes. Então eram 600 litros de vinho, né? Que foi transformado. E a Bíblia diz então que Jesus, apenas colocando a água ali, mandou levar para o copeiro, para o chefe da festa. E quando este provou a água transformada em vinho, e não sabendo qual a sua origem, embora os criados soubessem, chamou o noivo. Está pequeno, né, pessoal? Está pronto? Tá bom? Chamou o noivo e disse: é o costume o dono da casa gastar primeiro o melhor vinho, e depois, quando todos já se fartaram, apresentar o vinho inferior, mas vocês guardaram o melhor para o fim. Deixa eu perguntar uma coisa para você: o que aquele pessoal recebeu de Jesus? Só vinho? Recebeu o quê? O melhor. Mas dentro do tema que nós estamos fazendo, graça, eles receberam o favor. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você consegue transformar água em vinho? Eu acho que dá para transformar. Primeiro você pega e planta uma parreira, e depois você agua ela muito, e vai demorar 3 anos para essa parreira dar a primeira temporada de uvas, e as uvas dela não vão ser boas ainda para o vinho. Vai precisar ainda mais de uns 2 anos para que as uvas dela possam estar boas para fabricar o vinho. E depois então que esse vinho for fabricado, você já pode servir ele como vinho? Tem que fazer o quê? Quê? Tem que conservar ele, tem que reservar ele. Não sei se você sabe, mas um vinho bom, vocês sabem quanto tempo demora para ele ficar bom? Quanto mais velho, melhor, né, pastor Jorge? Então, você também fala, está com ciúme? Só porque eu brinquei com o Jorge? Tá certo. Então, demora até 25 anos para um vinho ficar de primeira qualidade, como ele falou ali, o melhor. 25 anos. Então, entre você plantar o vinho, plantar a uva, colher a uva, fazer o vinho, reservar o vinho, demora mais de 30 anos para ser um vinho da melhor
qualidade. Jesus fez aquilo em quanto tempo? Como que você chama isso? Favor. Irmãos, meu casamento com a pastora é uma bênção. Nós vamos para 21 anos de casados. No começo não foi difícil. O pastor Jorge está casado há quantos anos? Esse ano agora vai 50 anos. 50 anos. No começo foi difícil, né? Foi difícil porque eu tinha muito ciúme. Tinha muito ciúme. Você tinha muito ciúme dela? É? Tá bom. Então, irmãos, olha que interessante. Depois de 50 anos, e a irmã Noemi também, quantos anos? 40? Depois de 50 anos, irmão, não tem como ficar ruim. Agora, o favor é o quê? É mudar instantaneamente. E pode mudar. Uma coisa é você viver debaixo, entender que você vive debaixo do favor, e outra coisa é você entender que é você que tem que fazer as coisas. Quando nós estamos debaixo do favor de Deus, o favor de Deus pode se manifestar de uma forma tão poderosa que aquilo que você ia demorar muitos anos para fazer pode acontecer instantaneamente, porque você está debaixo do favor. Diga assim: eu estou debaixo do favor. Mas nós somos tentados ao quê? A achar que não estamos debaixo do favor, por causa das lutas e das dificuldades e de tudo que nós estamos vivendo. E muitas vezes não acreditamos. As pessoas não acreditam mais, porque se elas acreditassem, elas estavam buscando Jesus. Mas as pessoas não acreditam mais. Então nós temos que falar para elas que elas estão debaixo do favor de Deus. E estar debaixo do favor de Deus não significa aquela mentira que o diabo conta, falando assim: a sua vida tem que ser perfeita, a sua vida tem que ser 100%, você não pode ter situação nenhuma para consertar na sua vida. Não é isso. Existiu um homem que estava debaixo do favor de Deus e passou por muitas lutas, mas desfrutou do favor de Deus em tudo. Gênesis 39 fala de José. Diz assim: e o Senhor estava com, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Só que, como é que é a história de José? Quando ele tinha 17 anos, o pai dele, Jacó, foi lá e comprou uma túnica, e essa túnica era diferente da túnica dos irmãos dele, e ele tinha um tratamento diferente. Ele era mais jovem, ele era mais novo, e a Bíblia diz então que os irmãos dele tinham ciúmes dele, não só porque o pai gostava mais dele, mas porque ele tinha sonhos. Deus dava sonhos para ele daquilo que Deus ia fazer com ele, e ele sonhou que ele iria governar a família dele, e contou esse sonho para o pai e para os irmãos. E a Bíblia diz que daquele dia para frente os irmãos tiveram uma inveja tão grande que queria matá-lo, até que um dia ele foi procurar os irmãos no campo, e os irmãos então, desejando matá-lo, colocaram ele no fundo de uma cisterna vazia de água, e passando ali egípcios, eles disseram assim: vamos vender ele como escravo, vamos rasgar a túnica dele, vamos matar um cabrito, chuvar de sangue, e falar para o nosso pai que ele morreu atacado por uma fera. E foi isso que eles fizeram. Mas José estava debaixo do favor. Quando ele chegou lá, ele foi vendido para o general, para o que mandava no exército. E a Bíblia diz que mesmo ele sendo escravo, ele prosperava, porque Deus estava com ele. Olha lá, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, porque ele estava debaixo do favor. Mas o que aconteceu é que ele era novo, bonito,
E a mulher de Potifar, que era o general, queria ir para a cama com ele. E ele fugiu dessa mulher. E quando ele fugiu, a roupa dele ficou na mão dela. E ele saiu pelado dentro de casa. E a mulher, então, naquela situação, quis pôr a culpa nele e falou: socorro, socorro, queria me pegar e tal. E aí o que aconteceu com ele? Foi preso. Pelo favor de Deus ainda ele foi preso, né? Porque naquela época ainda nem preso seria. Mas chegando na cadeia, ele também recebeu o quê? O favor de Deus. E o carcereiro praticamente deixou a cadeia por conta dele. Até que um dia, um dos que estavam presos lá, que era o copeiro do rei, teve um sonho, e ele revelou aquele sonho e disse: vai lá, o rei vai te devolver a sua posição, mas quando você estiver lá, lembra-se de mim. O faraó vai devolver a sua posição, lembra-se de mim. Passou um tempo e ele não se lembrava de José, até que o faraó teve um sonho e ele lembrou que José interpretava sonhos. E José foi na presença do faraó, interpretou o sonho, e vocês conhecem a história. Ele se tornou o governador do Egito, porque ele estava debaixo do favor. Ele enfrentou lutas, sim ou não? Mas ele estava debaixo do favor. E eu quero dizer uma coisa para você: pode ser doença, pode ser crise financeira, pode ser o que for, você está debaixo do favor. Não é porque você está passando algo na sua vida, uma provação na sua vida, uma privação na sua vida, que o favor de Deus não está sobre você. O favor de Deus está sobre você. Ele ficou 12 anos preso, mas mesmo assim o favor de Deus se manifestou na vida dele. E não importa o tempo que você passe, o favor de Deus também se manifesta sobre a sua vida. Por causa de você? Por causa de quem? De Jesus. Porque Ele te amou primeiro. E agora nós precisamos reconhecer esse amor para poder amá-lo de volta. Amém? Você sabe que o que Deus faz para você é o melhor. Quando Jesus transformou a água em vinho, o que o copeiro mor disse? Que aquele era o melhor vinho. E eu quero dizer algo para você: quando o favor de Deus se manifesta na sua vida, pode ter certeza, é o melhor. Não é o que você faz, o que nós fazemos não é o melhor, mas aquilo que Deus faz para nós é o melhor. Diga: aquilo que Deus faz para mim é o melhor. Agora, o nosso problema é que muitas vezes nós saímos debaixo desse amor, ou debaixo do favor, não aceitamos o favor. Olha o que diz o texto ali: cuidem que ninguém se exclua da graça. O que é graça? Que ninguém se exclua do favor de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause o que? Perturbação, contaminando a muitos. O texto fala de Hebreus que quem se exclui do favor? Quem se exclui? Deus te exclui? É nós mesmos que nos excluímos do favor. Nós mesmos que nos excluímos do favor de Deus. Saímos debaixo do favor de Deus. Quando nós rejeitamos aprender do Senhor, quando nós achamos que não vale a pena orar, não vale a pena buscar a Deus, nós estamos rejeitando. E porque nós rejeitamos, nós saímos debaixo do favor. E porque nós saímos debaixo do favor, nós não recebemos, nós não prosperamos, porque só rejeita o favor aquele que acha que merece ou que não merece. Não, pode deixar. Não preciso não, eu vou.
consigo, eu não mereço. Aí vai, não vai, aí, e vai. Não era a minha intenção, viu, Flávio? Não era, mas o problema é o ajuste. É o ajuste. Ou às vezes não consigo pegar. Eu acho que eu não quero incomodar o cara. Está lá com o bebê chorando, está lá com a mulher, está cansado, estava mal, está vendo culto hoje. Para que eu vou incomodar ele? Eu não mereço que ele me ajude. E quando eu transfiro esse merecimento para Deus, eu começo a olhar para a minha vida e olhar para Deus e começo a achar assim: por que Deus vai me ajudar? O que eu tenho que Ele pode me ajudar? Eu não tenho nada. Ele não vai me ajudar. Para que Ele me ajude, eu preciso ser uma pessoa melhor. Para que Ele me ajude, eu preciso me envolver mais, eu preciso aprender mais, eu preciso orar mais, eu preciso ser mais santo, porque lá no meu serviço, porque eu tenho visto coisas, porque eu não tenho conseguido, tenho sido cheio de falhas. Eu não mereço, nesse momento que eu estou fazendo, saindo debaixo do quê? Do favor de Deus. Porque eu acredito que para que Deus faça alguma coisa para mim, eu preciso merecer. Eu preciso ser bom, eu preciso ser melhor. E alguém pode fazer alguma coisa para Deus, para convencer Ele a fazer alguma coisa para nós? Não? Alguém pode? Não, Ele mesmo decidiu nos ajudar. Só que muitas vezes nós achamos que não temos fé suficiente, que não somos bons o suficiente. E Deus é tão bom que Ele fala assim: se você tiver uma fé desse tamanhozinho assim, que é o tamanho do grão de mostarda, você pode transportar uma montanha. Alguém transportou montanha já? Jesus transportou montanha? Nem Jesus transportou montanha. Então significa que o padrão de Deus não é tão grande assim como você imagina. Você precisa ter apenas fé de que você não merece, mas que porque Ele te ama, Ele quer fazer algo por você. Amém? Mas quando nós nos excluímos e nós tentamos agradar a Deus, aí você tenta ser um bom pastor, você tenta ser um bom obreiro, você tenta ser um bom crente, você é fiel em tudo que você faz, mas a bênção não chega, a resposta não chega, e aí brota o que em nós? O que está escrito lá? Uma raiz de amargura. O que é uma raiz de amargura? Você se torna amargo, porque você acha que Deus não te ama. Ele não quer te abençoar, Ele vai abençoar o outro, mas você não, porque você está fora do padrão. Então, Ele não te ama o suficiente para te abençoar. E isso causa tristeza no coração das pessoas, e é por isso que muita gente vai embora da igreja. É por isso que as pessoas olham para as outras pessoas e veem defeitos dela. Por quê? Porque ela olha para outra pessoa, não é porque ela vê defeito nela, é porque ela quer se achar melhor do que o defeito que aquela pessoa tem, para que Deus possa aceitá-la, porque ela se tornou amarga. E aí de repente ela vê aquela pessoa que tem um monte de defeito, que tem um monte de situação que precisa consertar na vida dela, vê ela sendo abençoada, e ela que é tão certinha não é abençoada. O que brota no coração dela? Amargura. E ela vai embora, e ela para de fazer a obra, e ela para de pregar, ela para de insistir, ela para de crer. Mas tudo isso é porque ela saiu debaixo do favor de Deus. O povo lá no deserto, eles recebiam o favor de Deus, não recebiam? A Bíblia diz
que a sola do pé deles, o sapato do pé deles, não se desgastava. Eles caminhavam no deserto. A Bíblia diz que Deus providenciava sombra, havia uma nuvem em cima do povo quando eles andavam no deserto. E de noite a temperatura do deserto cai abaixo de zero, e durante o dia acima de 40 graus. A Bíblia diz que o Senhor levantava uma coluna de fogo para poder esquentar eles. E no deserto não planta e não colhe. Então pela manhã, quando eles acordavam, o que Deus mandava para eles? Maná do céu. Quem conhece a história? Amém? E quando eles tinham sede e paravam no lugar da rocha que não saía água, que não tinha água, Deus fazia brotar água. E quantas coisas Deus fez? Eles tinham vontade de comer carne. Então, em determinada hora do dia, vinha um monte de passarinho e voava bem em cima da cabeça deles. Eles só pegavam assim os passarinhos, colhiam os passarinhos para poder comer. O que é isso, irmãos? Favor. Mas o que eles faziam? Eles murmuravam, porque não aceitavam apenas aquilo. Eles queriam mais, não aceitavam apenas aquilo. E por isso eles não viam o favor de Deus sobre a vida deles, e nenhum deles entrou na terra prometida. Morreram todos no deserto. Entrou uma outra geração. E muitas vezes é isso que acontece com muita gente. A pessoa não vê o favor de Deus na vida dela. Você vê o Léo dando testemunho,